Estamos vivendo um momento bem atípico, pelo menos na modernidade, de viver uma pandemia, onde Uhum, a principal característica dessa pandemia, tanto a nível de incertezas quanto à morte, quanto à saúde, quanto à economia, quanto uhum, aos empregos, né? Então, assim, o tema de incertezas e dúvidas é um tema muito abrangente, porque ele entra em tudo, né? Ele sim, entra em todos os tópicos. Então, a ideia hoje é só dar uma geral e terminar falando sobre orientações, estratégias para lidar com a dúvida e incerteza, né? Que sim, é algo extremamente normal da natureza humana. Então, assim, sim, faz parte da evolução da nossa espécie. A nossa espécie não teria evoluído se não houvesse uma inquietação da incerteza e da dúvida, né? Ao mesmo tempo, ela pode ganhar um tamanho que começa a prejudicar o sujeito, que é o nosso tema hoje, né? Quando é que a dúvida e a incerteza começa a uhum, gerar prejuízos. E aí eu estava, um mês atrás, eu estava estudando sobre o tema e comecei a me inquietar em querer saber o quanto o fator inato, ou seja, o quanto a dúvida e a incerteza, ela é uma herança que a gente nasce com ela, e o quanto ela é desenvolvida, ou seja, o quanto nós somos ensinados, após o nascimento, a ficar inquieto com a dúvida e incerteza. sim, E, claro, não existe pesquisa de laboratório suficiente para definir qual fator pesa mais, mas nós sabemos que os dois são fatores importantes. O fator que você nasce com ele, né, uma ferramenta evolutiva, e mas algumas sociedades, elas que a criança nasce, ela é educada para aceitar a incerteza e a dúvida. E é uma sociedade geralmente com menores índices de transtornos de ansiedade, de depressão. A nossa cultura é uma cultura que ela é muito voltada a querer ter certeza, né? O que nos torna o segundo país do mundo em transtornos mentais e muito envolvido por isso. Essa necessidade de controlar a vida, de ter certezas. sim, Eu brinco que toda certeza acaba sendo uma ilusão, né? Normalmente, eu tenho algumas certezas, né? Vocês têm algumas certezas, como amar o parceiro, amar os pais, ou de que estamos vivos, pelo menos são algumas pequenas certezas que nós temos da vida. Mas, de maneira geral, a maior parte das outras coisas, nós não temos certezas, né? Vivemos em dúvida, né? sim, E algumas pessoas querem ter certeza de lugares incertos. E essa busca por essa certeza pode levar a desenvolver transtornos, compulsões, e que chega até o nosso consultório, né? Então, a certeza, normalmente, nós temos quando estamos empolgados ou apaixonados, e aí surge uma certeza momentânea, né, própria da emoção, ou quando estamos com muita raiva, surge uma certeza ali também. Mas logo que a empolgação, a raiva passa, essa certeza também vai embora. sim, Então, um ser humano normal e saudável, ele é cheio de dúvidas e incertezas. Ele é cheio de si ou serás. Se ele tem uma relação saudável com isso, é uma coisa. Agora, se ele tem uma relação de guerra com as dúvidas e incertezas, aí ele acaba por adoecer e sofrer mentalmente. Okay? E também levar ao sofrimento quem convive com ele, né? sim, Então, só me questionando por que que algumas incertezas nós aceitamos melhor, né? Nós uhum, conseguimos ligar um dane-se e conviver com elas, e por que que tem algumas áreas da minha vida que a incerteza me perturba muito e parece praticamente impossível passar por cima dela. Quer dizer, é uma incerteza que eu devo ir atrás de resolver, e outras não. Quer dizer, para você, alguns assuntos são incertos e você convive bem, e esse mesmo assunto, para mim, pode ter uma uhum, pressão dentro de mim para resolver essa incerteza, né? sim, Então, uma das explicações da terapia cognitiva é a ideia de esquemas ou de sensibilidades, ou seja, todos nós desenvolvemos na vida e abandonamos também sensibilidades, vulnerabilidades emocionais, né? Então, assim, existem áreas que eu sou mais vulnerável. Vamos imaginar que alguém nos assistindo é vulnerável à traição, é vulnerável à crítica, é vulnerável à morte, à doença, à separação, à morte de pais, a ser incompetente, a errar, falhar. São várias sensibilidades. E se você conseguir conhecer aonde você é sensível, você pode apostar que biologicamente toda situação que ameaçar ou tocar
em uma sensibilidade daquela, você vai ficar com a maior necessidade de resolver a dúvida e a incerteza. Então a regra é, dúvidas e incertezas ligadas a sensibilidades ou vulnerabilidades emocionais vão ter uma carga maior de necessidade de serem resolvidas. E naquelas áreas que não tocam nem ameaçam minhas sensibilidades, eu vou ter uma maior facilidade de ligar um dane-se e viver sem aquela certeza. Entendeu? Então não é coincidência uma área nós termos uma maior dificuldade em outra não. Tem a ver com esses esquemas básicos que nós desenvolvemos, né? E aí cabe a cada pessoa tentar descobrir, através de terapia ou através de estudo, aonde ela é sensível e está mais preparada para isso. Hoje, mais para frente, nós vamos falar em como lidar, né, com a incerteza e a dúvida. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui, tem muita coisa para a gente ver. E aí, André? Entra no assunto, cara. Bom, eu também concordo que essa intolerância a incertezas, ela é evolucionista, né? Ela é um resquício da evolução, né? A gente não estaria realmente vivo se a gente não tivesse essa vontade, essa busca de ter a certeza, né? Eu fico pensando, né, o que é que seria do homem, né, se fosse um animal que não buscasse alimentar a segurança das certezas num ambiente incerto, né? Dificilmente a gente estaria vivo, né? Por isso que eu falo que a ansiedade, ela não pode ser encarada como algo nocivo, né? Porque as pessoas querem hoje se livrar de algo que nos permitiu estar vivo, né? Uma pessoa sem nenhuma ansiedade, a ansiedade é o quê? É a preocupação. Preocupação é o quê? É a busca de solucionar problemas. Busca de solucionar problemas é o quê? A busca de solucionar incertezas, né? Uma pessoa sem nenhum tipo de ansiedade, ela não vive. Não vive. Não tem para quê. Isso prejudica todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. A pessoa que não tem absoluta certeza de tudo, né? Eu fico pensando, por exemplo, no mundo empresarial, social, familiar, afetivo e amoroso, né? Essa coisa de ter a certeza, né? Até na parte acadêmica, né? Profissional, ela prejudica muito, né? Eu fico pensando, tipo, cases, né, que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, a certeza que a Nokia, né, que aquele celular da antigamente, eu acho que todo mundo tinha aquele celular da cobrinha, né? Da lanterninha e da cobrinha. Chegou a ter, Ciro? Tive demais, cara. Não quebrava nunca e a bateria durava meses. Aquilo é que era celular Meses, naquela época. meses. Maravilhoso aquele celular, né? Eu lembro, né, que eu tinha visto um livro que o cara faz um levantamento, né, da Nokia, né, dessas empresas que um dia foram as maiores, né? E ele falou, cara, naquele tempo, né, o cara, né, o CEO, né, o CEO, ele falou que tinha certeza que a Apple ia quebrar. Não precisa se adequar, não. Porra de se adequar, não. Né? A Nokia era responsável por cerca de 90% dos aparelhos no mundo, né, móveis, cara. 90%, cara. Era um monopólio quase, né? E aí, o que é que aconteceu? Né? Quebrou. Né? Ou seja, essa busca para a coisa equilibrada humana, ela faz parte. A ansiedade equilibrada e humana, tá? Ela faz parte, tá? Da vida. Então, importante, né, a gente entender que pessoas querem se livrar da ansiedade porque querem se livrar das incertezas, né? Mas será que isso é bom? Né? É de todo bom essa coisa
exacerbada, eu gosto do equilíbrio, da coisa humana, né? Então, lá atrás, né, existiu uma coisinha nos nossos antepassados, tá? Nos nossos antepassados que permitiram que fosse criada as civilizações, que permitiu que a gente estivesse vivo até hoje, tá? E aí, cara, olha só, quer dizer que essa coisa que me permitiu de estar vivo até hoje virou agora minha inimiga? É meio doido, né, cara, a gente pensar isso. Mas é isso que está rogando hoje no mundo, né? As pessoas não querem mais, as pessoas estão ficando intolerantes a incertezas em todos os sentidos, né? Por exemplo, pessoas que não querem casar, não querem firmar um relacionamento, todos os níveis, né? Pessoas que não querem namorar, começou aí. Não, porque a conversa é a mesma, né? Será que é a pessoa certa? Né? Aí vai para o casamento. Rapaz, mas será que é a pessoa certa? Ninguém quer errar mais. Ninguém quer dar mais um passo de risco, né? E aí é que tá. Se eu brinco com os meus pacientes que se a partir de hoje só casasse quem tivesse 100% de certeza, né? Não sei como é, o Ciro é um dos maiores terapeutas de casais, não sei o que é que ele acha disso, mas eu falo com meus pacientes, tá? Vamos ver se eu sou pego se eu estou falando besteira, mas o que é que eu falo? Olha só, cara, se hoje todo mundo só for casar se tiver 100% de certeza que aquela pessoa é a pessoa da minha vida, meu amigo, só vai casar os apaixonados de 3 meses, de 2 meses. Porque na paixão, né, o sentimento ele consegue infectar ou reduzir a atuação do córtex pré-frontal, nossa área de raciocínio crítico e analítico, e a pessoa está tomando a decisão emocional naquele momento. Então, beleza. Quem está casando apaixonado, com 3 meses que conhece a pessoa, né, vai casar dizendo que tem 100% de certeza. Mas quando aquilo lá virar um amor, né, será, né, será que é essa certeza mesmo? Né? Então, se todo mundo só for casar hoje, se tiver a certeza, ninguém casa. Né? Cara, são 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas na minha última conta. Tá? Como é que eu vou saber que aquela pessoa que eu estou casando é a ideal é a 100% de certeza que é a ideal para mim? Né? Só que as pessoas não querem mais. Estão com receio tem medo, né, de falhar. Quando você falou de pontos de sensibilidade, né, as pessoas estão com um ponto de sensibilidade que eu estou vendo muito comum. Antigamente era meio misturado. Tinha pessoas que tinham problema com doença, né, outras pessoas que tinham problemas em ser traído. Mas tem uma coisa que eu estou notando que está em comum agora, é o medo de errar e falhar. Muita gente está desenvolvendo esse ponto de sensibilidade, né? Medo de errar e falhar. Aí leva para todas as esferas da vida. Não evolui. Não. E esse medo, Ciro, ele trava a gente, né, cara? Ele congela o indivíduo no estado que ele está. Ele bate uma foto do indivíduo nesse estado que ele está e deixa o indivíduo lá congelado até ele trabalhar isso em terapia. Então, o cara que tem medo de errar e falhar num relacionamento, ele congela. Ele vai ficar aquele cara lá, daquele jeitinho lá, estancado pro resto da vida, enquanto ele não trabalhar esse medo. O cara que tem medo de falhar na vida profissional, ele vai... Outra foto, aquilo ele vai ficar para sempre, né, dentro dele. Né? Ou seja, o cara não muda. Ter o medo, André, em si, se a gente for analisar a parte cognitiva, ter medo não gera qualquer resultado ruim na vida de ninguém. O ruim é se você considerar o medo um problema. O medo em si, ele é um estímulo neutro, assim, ele é algo que não necessariamente me paralisa, mas pode sim me incentivar a me cobrar muito, aí sim, levar um quadro de estresse. Você falou bem. Como todo sentimento, toda emoção, medo é uma emoção.
O problema é que em outras pessoas o medo é exacerbado, né? E outras pessoas não, o medo é passageiro. O ponto, né, que trava as pessoas é o medo exacerbado. Medo de falhar, de errar, lidar com a incerteza de forma exacerbada em vários pontos da nossa vida, né? Antes, essa sensibilidade do erro e da falha era muito associada à produção, ao trabalho. Hoje, Exato. sim, como você bem falou, está generalizado para tudo, como pai, como amante, medo de errar como irmão, como filho, profissional, como acadêmico, como cidadão. Então, assim, realmente essa sensibilidade do erro, ela deixou de ser algo exclusivo, de ser uma boa mãe e de fracasso profissional para virar algo geral, entendeu? Tem um ponto, André, que eu estava vendo, que assim, a gente associa muito a dúvida, a incerteza à ansiedade, né? É o mais comum é fazer essa associação. Sim. Mas a gente tem que lembrar que a ansiedade, ela é uma resposta do organismo sempre que eu percebo algo como risco, problema ou complicação. Então, se eu vejo algo como risco, problema e complicação, o corpo libera o sistema simpático e eu me preparo para a guerra, que é a ansiedade. Okay? Sim, a ansiedade, nesse caso, assim, Isso. acadêmico, a gente está falando que a Isso, dá a ansiedade, no caso sensação, né? acadêmico, é a emoção. Isso. Isso, porque assim, a palavra ansiedade se usa para muita coisa. Tô ansioso por uma festa, isso é expectativa. A nível científico, a ansiedade é o corpo preparado para lidar com o risco. Né? Aquela sensação de angústia, de taquicardia, aquilo seria a ansiedade que vamos falar hoje. Então, se, por exemplo, eu penso no sexo e vejo o sexo como risco e problema e complicação, eu vou ficar ansioso no sexo. E não importa o que é o objeto que eu estou vendo, o que importa é se eu considero aquilo um problema, um risco, uma complicação. Então, a incerteza e a dúvida, eu acredito que ela não vai nascer no ser humano já atiçando a ansiedade. Eu acho que ela inquieta o indivíduo. Mas, a partir do momento que a gente começa a dizer que risco, que incerteza e dúvida é um problema e é um risco para a minha vida, aí eu começo a gerar ansiedade diante de dúvidas e incertezas. Sim. Então, assim, existe terapia, existe um tratamento para você começar a desassociar a incerteza e a dúvida da ansiedade. Já que eles não têm uma relação direta, natural, tem como diminuir bastante isso, entendeu? Como é que seria isso, Ciro? Cara, quando eu for falar assim, nas dicas de como lidar, eu vou entrar mais nesse assunto, tá bom? Tá. Me lembra que a minha memória é péssima. Então, cara, a ciência só existe filosofia devido à dúvida e à incerteza, né? Então, alguém diz algo, a Terra é quadrada, e alguém vai dizer, eu duvido, vou provar que é redonda. E assim, a ciência evolui, um duvidando do outro, não necessariamente carregado de ansiedade, mas vendo a dúvida como parte do mundo acadêmico, né? De pesquisas, de ciência e tudo. E é comum também, quando você vê alguém que está abalado emocionalmente, ou com estresse, ou esgotamento mental, ou ansiedade, você nota que essa pessoa aumenta a quantidade de dúvidas e incertezas negativas, ou um quadro de desesperança, né? Então, quando a pessoa diz assim, rapaz, eu estou tão ruim, a frase é essa, eu estou tão ruim que eu não tenho mais certeza de nada. Então, você fala, você está bem? Eu não sei se eu estou bem. Seu casamento está bom? Não sei se está bom. Você está feliz? Eu já não sei. Então, é um quadro de dúvida químico, ou seja, derivado de um desajuste, de um desafinamento de alguns sistemas cerebrais. Então, a química influencia na quantidade e a intensidade também da dúvida e a incerteza. Perfeito. Então, uma pessoa com depressão, a dúvida e a incerteza fica mais acentuada. Uma pessoa numa crise de ansiedade ou pânico, ela também fica com a dúvida e incerteza mais acentuada. E não adianta eu chegar para ela e dizer, fique calmo que isso vai passar. A pessoa diz, eu não sei se vai passar. Mas quando ela está numa fase mais equilibrada emocionalmente, ela tem alguma certeza que realmente passa. A crise sempre passa. Né? Mas na hora, a dúvida e a incerteza é cruel, cara. E tem outro componente da dúvida e incerteza, que é a espiritualidade. Se tu pensar em todas as comunidades do mundo, desde a mais isolada e remota numa ilha do Pacífico, se tu for conhecer a antropologia daquela sociedade, você vai ver que existe algum tipo de ritual, espiritual ou não,
para garantir a chuva, garantir a saúde de um filho. Então, o ser humano, ele desenvolveu as religiões para lidar com as dúvidas e angústias, né, as incertezas da vida. Né? O que tem depois da vida, se meu filho sai dessa ou não sai, se eu vou passar ou não. Então, nós recorremos à religião para lidar com isso. Então, só existe religião, só existe ciência, porque existe a dúvida e a incerteza com frequência na nossa natureza. E para finalizar essa parte de explicação, antes da gente ir para as dicas, tem um ponto importante. O nosso corpo, ele tem uma facilidade de viciar, ou seja, de se habituar e piorar tudo que alivia. Então, tudo que alivia, o nosso cérebro tende a se acostumar e precisar de mais para sentir o mesmo alívio. É o que acontece, por exemplo, com o toque. Né? Eu lavo a mão uma vez e me sinto tranquilo. Na próxima eu vou ter que lavar 2, depois 3, depois com álcool. Ou seja, o cérebro vai precisando cada vez de mais garantias para ter a mesma segurança. Isso acontece por um processo biológico de dessensibilização dopaminérgica, ou seja, o cérebro vai precisando de mais para ter a mesma química de alívio. E aí o sujeito vai se perdendo no álcool, no ansiolítico, no desabafo, no choro. Então, se você, por exemplo, eu vou me dar o direito de chorar várias vezes para melhorar minha tensão. Quando você vê, você começa a chorar do nada e muito mais do que você queria. Então, o cérebro, ele embalou numa compulsão. Então, tudo aquilo que alivia a dúvida e a incerteza, seja um toque, seja um ciúmes, por exemplo, se a tua noiva chega e diz, André, onde é que você estava? Eu estava com o Ciro, e isso acalma. E amanhã ela pergunta de novo, ela vai exigir que você jure. E depois que você mostre uma foto, porque vai precisar de mais para saciar aquela dúvida. Porque é uma área que ela não lida bem com a dúvida, entendeu? Então, assim, o perigo da incerteza e você tentar respostas rápidas é você criar uma compulsão e essa compulsão levar a um quadro patológico, de toque, de fobia, né? Então, como é que eu vou ter certeza que eu não vou morrer no avião? O risco é pequeno, 0 ponto alguma coisa, mas eu quero zerar o risco. Então, não voa. É um quadro fóbico. Né? Como é que eu gero um risco 0 de ser abandonado? Não namora, fica solteiro. Isso. Como é que eu gero um risco 0 de não ser criticado? Não faz nada da vida. Então, ninguém para de viver de uma vez. Geralmente é uma forma gradativa, o sujeito vai fugindo das incertezas e quando vê, ele já está numa vida bem pobre e já está se adaptando a essa vida pobre, não financeiramente, mas pobre de socialização. E aí ele está numa vidinha ali que ele está adaptado, mas não era a vida que ele queria, que ele projetava para ele. Ele simplesmente se adaptou. Né? Então, eu estava estudando alguns artigos, principalmente ligados à Alemanha, que tem uma maior flexibilidade ética nas pesquisas e tudo, e eles demonstram que uma pessoa preocupada, ou seja, uma pessoa que fica pensando nos problemas e como resolvê-los, isso não é planejamento. Quer dizer, sempre a gente pensou que uma preocupação em uma dúvida seria um mal necessário, um planejamento para resolver os problemas. Né? E aí vem a ciência agora e diz, não é planejamento. Uma pessoa preocupada e planejando como resolver, ela pode reduzir em até 50% a sua habilidade de resolver o problema. Ou seja, a preocupação pode tolher, pode segurar a tua inteligência de resolução de problema. Sim. Isso é uma revolução, cara, porque no fundo todo mundo quer ser menos preocupado, mas no fundo todo mundo tem medo de ser menos preocupado e não estar pronto para os problemas. Então a incerteza, mais uma vez, ela não é um problema, ela virou um problema até quem te diz que ela é um problema. Então se eu começo a dizer que sair de casa e ir para um ambiente com pessoas é arriscado, e isso começa a coletivamente ser distribuído, nessa ideia, vira uma crença coletiva, eu vou ficar ansioso quando eu sair de casa. Porque eu passei a achar aquilo um risco, um problema, uma complicação. Então não importa o que é, se é uma dúvida, não importa se é sexo, não importa se é comida, não importa se é namorar, não importa se é falar em público. Se você considera aquilo um risco, problema, complicação,
vai chamar um quadro ansioso que não tem problema nenhum. E aí temos o problema da ansiedade, que você sempre fala disso e é um ponto forte. Ansiedade, nós a tornamos um problema, nós passamos a chamar a ansiedade de problema. E a partir daí, você fica ansioso. Ou seja, eu vou ficar ansioso por achar que estou ansioso ou que eu posso ficar ansioso. Aí, chefe, entra num ciclo retroalimentado aí que não tem fim, entendeu? Então, a ansiedade também não é um problema. Ela passou a ser considerada um problema, o coletivo passou a detestar a ansiedade e querer sua morte, né, a morte da ansiedade, e isso afetou todo mundo, afetou as gerações. As novas gerações estão vindo mais frustradas com a ansiedade, mais intolerantes. Você sempre, eu assisto suas lives, você sempre toca nesse assunto, né? De aprender a viver com a ansiedade sem botar ela na caixinha de ela ser um problema. Sim. O problema é eu não estar gerenciando minha cabeça, não me conhecer, não ter autoconhecimento. E na sua terapia, na minha terapia, nós desenvolvemos esse autoconhecimento de dizer, pô, não sei de onde veio esse negócio de eu achar a ansiedade um problema, mas eu posso estrategicamente me preparar para lidar com isso de uma maneira mais light, como sendo a ansiedade só uma resposta do corpo. Como eu posso também preparar um paciente, ou me preparar, para lidar com dúvidas e incertezas com uma certa harmonia, sem dor, sem medo, entendeu? Mas, claro, isso é um treinamento, é resultado de um autoconhecimento e de estratégias, que você pode conseguir com livros, com psicólogos, com psiquiatras, qualquer profissional que oriente nesse sentido, pode ajudar a tirar a dúvida e a incerteza dessa caixinha de problemas. Tá? Então, assim, é muito comum na nossa clínica um paciente chegar com uma caixinha cheia de coisas que a gente até fica, pô, a pessoa tem muito medo de galinha. É meio estranho. Uma pessoa tem medo de formiga. É estranho. Uma pessoa que morre de medo e tem crises de ansiedade diante de sei lá, do escuro, um adulto, é estranho. Mas a pessoa ficar estressada com uma incerteza da vida não é estranho. Porque é coletivo. E tudo que vira coletivo, a gente acaba se acostumando como uma verdade. Não, uma mentira contada tantas vezes que a gente acaba achando que é verdade, né? Então, assim, preocupação não melhora a sua habilidade de resolver problema. Na hora H, o cérebro sabe o que fazer, né? O cérebro é uma máquina com capacidade de resolução muito forte. A preocupação só faz com que o cérebro fique mais perdido, a área pré-frontal perca capacidade e você vai acabar tendo resultado até aquém do que você queria. Então, para fechar, essa questão da compulsão, da dúvida e incerteza como a base de tudo, da vida, da família, da ciência, de tudo, e tirar ela dessa caixinha, assim como a gente deve tirar a ansiedade da caixinha de problema. A gente já tem problema na vida. Um filho doente é um problema, ser sequestrado é um problema, isso é um problema. Mas até que aconteça não é um problema, é uma possibilidade. E a gente também deve ajudar o paciente, ao máximo possível, tirar as possibilidades da caixa de problema. Porque quando eu penso numa possibilidade que não é real de um problema, o meu cérebro já dispara adrenalina, noradrenalina e cortisol, e o cérebro não quer saber se aquele teatro produzido na percepção é real ou não. Ele simplesmente injeta esses hormônios, e são hormônios de um corticoide que ele acumula muito fácil. Daí você entende por que o estresse é a doença do cérebro, que é o acúmulo disso. Né? Cara, falei demais. A minha próxima fala eu vou dar a dica de como lidar com isso, e agora a bola tá contigo. Pô, eu tô aqui só, cara, eu fico só observando aqui que eu tenho que aprender muita coisa, cara, quando tu fala do mau valor. Eu acho isso, cara, eu acho que quando a gente tá... eu acho que ansiedade, tristeza, inveja, raiva, medo, desmotivação, né? São todos sentimentos básicos humanos, né? A desgraça acontece quando você não quer sentir isso, né? Quando você quer sair da caixinha da humanidade. As pessoas querem ser humanas sem ser humanas. As pessoas querem
eu até entendo, né? Porque assim, tem uma verdadeira indústria da fuga, né? Existem pessoas que estão faturando alto, né, na base desse conceito de que você não deve ser triste, de que você não deve enfrentar estresse, que você tem que ser feliz 24 horas por dia, né? Eu acho que existe todo um contexto, inclusive capital, para manter você nessa eterna busca da segurança e da felicidade, né? Então, a indústria se alimenta disso, desse ponto fraco do ser humano, né? A indústria sabe do marketing, o marketing, né? Eu também tenho formação em marketing. O marketing se alimenta, né, de saber que o ser humano tem um ponto fraco, que é a busca da certeza. Ora, maravilhoso, né? Se tu tem a busca para ter, se tu tem naturalmente, filogeneticamente, essa tendência de ter a busca pela certeza, então eu vou ganhar muito dinheiro nisso. Então sempre vai ter o melhor carro. Tu tem certeza que tu tá no melhor carro? Tem esse carro aqui que ele é muito melhor. Tu tem certeza que tu tem o melhor aparelho de telefone? Eu tenho um aqui que vai te dar um up muito grande, né, na tua vida. Né? Tu tem certeza que tu tá no melhor trabalho? Eu tenho um curso que vai conseguir fazer com que se desenvolva e ganhe muito mais coisas. O lance, cara, é que a gente, olha só a desgraça psíquica, né? O ser humano, né, é um bicho meio incoerente, né? E faz parte a incoerência, né? Mas o ponto é, quando a gente acha a certeza, acha que tem a certeza de algo, é aí que vem a quebra de algo, né? Tipo, o homem, ele sai buscando a certeza, 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 certeza. Aí imagina que esse cara chegou na certeza dele, né? Pronto, eu cheguei no meu objetivo. O meu objetivo era produzir, sei lá, eu produzi 100 mil reais por mês. Ou um Bill Gates, eu estou pensando pouco, né? Imagina esses caras que são o segundo ou o terceiro, essa briguinha saudável, né? Dos três, o outro cara é o segundo mais cara rico do mundo. Aí imagina um cara desse, né? Um cara como o Bill Gates. O cara chegou, ele agora não tem mais... Tu consegue entender que o Bill Gates, uma coisa que ele não vai ter mais na vida é incerteza, né? Tipo, qual é a incerteza que ele tem agora? Ele pode comprar qualquer coisa. Mas esses caras, quando eles chegam no topo, que eles disseram assim, ó, quando eu chegar bem aqui, eu vou acabar com todas as minhas dúvidas, né? Aí, ó, chegou bem aqui. Meu amigo, se o cara não acrescentar mais incertezas na vida dele, ele deprime. Se ele não acrescentar mais coisas para buscar certezas, para se desafiar, ele deprime, né? Então, assim, é engraçado porque a gente não sabe lidar com as incertezas, mas quando a gente tem ela, a gente fica mal. A gente despreza. Pessoas, por exemplo, né, que aí, tudo bem, inclusive tema de outras lives, né, que consegue uma pessoa maravilhosa aqui ao lado, né? Eu queria ter a certeza de um homem lindo, maravilhoso, bem-sucedido, fiel, né? Todo o checklist do homem perfeito está aqui, eu encontrei, né? Encontrou essa pessoa. Quando ela sai, algumas pessoas, e não são poucas, quando encontram essa certeza, tem uma tendência, inclusive, a desprezar o relacionamento. A pessoa, a Leda Ferreira, esse homem não existe. Mas é engraçado, e claro que isso é tema para outras lives, né? A gente encontra muito isso em transtornos de personalidade do cluster B, né? Onde está o borderline, por exemplo. Né? Quando ele encontra um relacionamento estável, ou seja, um relacionamento que traz certezas para ele, né? Ele tem uma tendência de sabotar o próprio relacionamento, porque ele não sabe lidar com isso, né?
Então, eu acho que e é normal a gente ter essa dicotomia de busca de certeza, mas não saber lidar com a certeza quando a gente consegue essa certeza. Cara, e outra coisa que tu falaste, que eu concordo plenamente, são os mecanismos de fuga, né? Às vezes a gente não suporta lidar com incertezas que estão fora do nosso controle, né? E aí, isso aí para mim é o que eu chamo de ansiedade ruim, embora eu falo isso com uma linguagem mais compreensiva, né? Não acadêmica, mas o ponto é as pessoas não saberem lidar com coisas que não estão que estão fora do controle. Por exemplo, você falou do cara que senta a bunda na cadeira do avião e tem medo quer ter a certeza de 100%, tá? De que o avião não vai cair. Ele não tem essa certeza. Então, qual que é a solução? Esquiva. Comportamento esquiva, né? Aí ele alimenta aquele... Chegou a incerteza aqui, ó. A incerteza está bem aqui. Ela veio. Na hora que ela veio, eu dei o prêmio. O comportamento esquivo, né? Saí do avião. Na hora que eu saí do avião, eu aumentei muito a incerteza dentro de mim. O lance é que essa danadinha aqui, ela não fica só numa areazinha. Quando ela começa a aumentar, ela começa a cair para outras áreas. Aí já não é mais a área de morrer, é a busca pela certeza de ter ser sucesso, ou de sair de casa e levar um tiro, ou de pegar uma doença, pronto. Aí forma-se, né, um transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí as pessoas que querem lidar com isso, às vezes, ela está em constante fuga, busca de fuga. Comida, por exemplo. Comida é uma fuga, né? Tanto que as pessoas nessa pandemia, no lockdown, né, o número de casos, até de pacientes que eu estava acompanhando, que começou a sintomatizar compulsão alimentar, estava aumentando muito, né? Ou seja, fugas. Então, qualquer mecanismo de fuga que te alivie dessas incertezas tem uma propensão muito grande de virar uma compulsão e um vício, né? Esse é o grande problema, né? E aí tu não terminou um problema, ele continua aqui, e tu criou um vício. Ou seja, o cara inteligente, ele quis se livrar de um problema e criou mais outro, né? Essa é o checkmate, é o jogo de xadrez do nosso psiquismo, né, Celo? Cara, e assim, o nosso cérebro ele tem um total afeto pelo imediatismo, né? Então ele gosta de resolver agora. Se isso é uma decisão inteligente ou não, ou se vai me ferrar no futuro, não importa. O que importa é que eu quero o meu alívio agora. Sim. Então você estava explicando bem, tudo que alivia, se a gente for pensar na ciência comportamental, tudo que alivia presenteia no cérebro aquilo que veio logo antes. Sim. Ou seja, se antes do alívio eu tinha uma dúvida e incerteza perturbadora, e eu me alivio, esse alívio é um reforço negativo, ou seja, um presente, que gratifica o que veio logo antes. E o que veio logo antes? A dúvida e a incerteza. Então, pessoas que tentam se aliviar rápido de dúvidas e incertezas, pode anotar a frequência delas num caderno e vai ver que a cada mês elas vão aumentar mais. Sim. Então, assim, não é... O cérebro não quer saber o que está sendo alimentado. Ele simplesmente alimenta aquilo que é gratificado com prazer ou gratificado com a retirada do medo, né? Um reforço positivo. Isso é mais a ciência do comportamento. E aí você pode dizer, pô, mas isso é comportamental? Meu irmão, você pode criticar o que for das teorias, mas isso é uma das coisas que é unânime entre as ciências comportamentais, é a teoria do reforço. Análise do não tem jeito, né? Não tem jeito. Nossa formação inicial é essa, né, André? Não tem como, cara. Formou a gente. Eu era da gangue dos behavioristas radicais. Depois foi que eu fui começando a me interessar pela TCC e virei TCC sangue puro. Cara, tem duas coisas que tu falou. É lindo, né, cara?
Vamos imaginar, você diz assim, Ciro, eu lido muito mal com a incerteza de que eu vou cair do avião, vou morrer no avião. Qual é o problema de eu aceitar isso na minha vida e viver com essa limitação? Quer dizer, a vida não é só voar de avião, cara. Eu posso abrir mão disso e aceitar não enfrentar esse medo. Tranquilo. Agora, o que nós sabemos, de forma empírica, prática, é que essa ansiedade vai começando a se alastrar para outras áreas, como você disse. Aí vai para elevador, vai para ambientes fechados, para um estádio de futebol, para um engarrafamento. Então, assim, é muito perigoso respeitar uma área de ansiedade maior e dizer, não, dá para viver com isso. Existe, sim, um risco de se alastrar, de generalizar para outros estímulos por semelhança. E aí o sujeito, quando vê, ele realmente já está com um transtorno de ansiedade generalizado, que começou, geralmente, em alguma fobia específica, ou uma fobia social, né? Então, isso é importante. Outra coisa também ligada à dúvida e à incerteza, é porque ela é que dá o tempero do jogo, entendeu? Então, vamos imaginar uma pessoa solteira numa festa. Aí eu chego e disse, André, aquela menina, ela me falou que quer ficar contigo hoje, é só chegar e beijar. Você vai lá e beija, mas não tem aquele prazer absurdo, porque você não tinha dúvida. Já se você disser, cara, eu tenho dúvida se ela vai querer ou não, e essa dúvida me atiça um pouco, me deixa mais tenso, eu vou lá, faço o jogo da sedução e consigo ficar com ela, eu vou sentir um prazer muito maior porque eu estava tenso antes. Sim. Então, de alguma forma, a dúvida e a incerteza é o tempero dos desafios, entendeu? Então, no dia que eu perder totalmente a dúvida e a minha incerteza de um bom resultado na clínica, vai perder completamente a graça, entendeu? Totalmente. Quando eu souber, o paciente tal vai chegar aqui e vai dizer que está bem, vai acabar comigo, entendeu? Essa tensão de dizer ele ficou ou não bem o período entre consultas é que faz com que a gente sinta o prazer de trabalhar. Então, assim, eu estou falando do lado bom, de tempero, que a dúvida e a incerteza traz. E outra coisa importante, se a gente pensar de uma maneira maior, a modernidade, ou seja, de 50 anos para cá, o mundo ficou com muito mais opções. 50 anos atrás, você não tinha grandes opções de profissão, você tinha algumas opções ali para você escolher. Você não tinha muitas opções de pessoas, porque você não tinha internet, então você acabava ficando com alguém que a família conhece, um amigo do pai e tal. Então, hoje, com o excesso de opções de curso de faculdade, excesso de opção de carreiras, excesso de opções de companheiro, excesso de opções de línguas, de estudo, sei lá, isso faz com que a dúvida e a incerteza exista mais nessas últimas décadas, entendeu? Porque tem mais opções. Então, claro que isso só vai aumentar. As opções estão aumentando. E você falou uma coisa interessante. Quando o sujeito tem dúvida de algo e chega lá e a dúvida acaba, já surge uma nova dúvida. Então, se você, ou uma mulher, ou eu, seja quem for, tem um perfil de pessoa ideal, eu tenho um perfil de mulher ideal para mim, e eu acho essa mulher ideal, não tem a menor dúvida que dúvidas e incertezas vão surgir sobre ela. Então, não dá para satisfazer o cérebro quanto a dúvidas e incertezas. Claro, tem pessoas que têm isso com uma temperatura maior, ou seja, tem mais dúvidas e incertezas inquietantes. E tem pessoas que vivem calmamente uma vida ali de rotina, sem grandes inquietações. Então, algumas pessoas são mais inquietas e outras pessoas são menos inquietas, né, com a dúvida e a incerteza. E aí vem a pergunta, então como é que se vive, cara, diante disso tudo? De forma bem resumida se você analisa que algo tem potencial de ser algo bacana para você, uma pessoa que você vê tem um potencial que vale a pena o investimento, se joga e se dedica para fazer o melhor possível. Porque muita gente, diante da dúvida e incerteza, entra com 2 pés atrás, não se esforça, não se entrega, aí a coisa não dá certo, e ela mesmo confirma a dúvida dela se ia dar certo ou não, e ela provoca. Aquela história que você já fala em outras lives, da profecia autorrealizada, né? Então, já que é para fazer, cara, já que é para fazer, tenta dar o melhor. Se der, deu, não der, não deu. Aí se acontecer um problema, na hora resolve. Claro, falar isso aqui é muito simples. Na hora resolve, na hora resolve, na hora resolve.
Mas quando mexe em uma área que eu sou sensível, por exemplo, se você me disser, Ciro, tu sabe que tem depois da morte? Não sei. Sim, aí tu dorme tranquilo sabendo isso? Durmo. Dá para dormir. A pessoa, não, mas eu não durmo tranquilo não tendo essa resposta. Ah, você sabe onde, se sua mulher tá sendo leal ou não? Não sei. Entendeu? Se acontecer algo na hora, a gente resolve. Isso, na nossa cultura, é visto como uma pessoa desleixada, uma pessoa Sim. inconsequente, uma pessoa que ela está alheia aos problemas da vida. Então, nós acabamos chamando uma pessoa que lida bem com dúvida e incerteza de uma pessoa lenta, imatura. Olha como isso é grave, cara. A nossa cultura é a mesma coisa de uma pessoa ser calma. Hoje ela é lesada, né? Quer dizer, as coisas estão mudando de nome, favorecendo a doença, Sim. favorecendo a um estado normal, pré-patológico, né? Pré-quebra. Sim. Então, a cultura, ela tem e você explicou bem, acima da psicologia, acima de tudo, cara, economia e política. Está acima de tudo. E não há vantagem nenhum para o sistema econômico baseado em consumo excessivo que a gente não tenha dúvidas e inquietações, que a gente fique tranquilo. Sim. Ficar tranquilo é consumir menos, é se mexer menos e mexe menos a economia. Então, cara, isso é conversa de barzinho, vai longe. Então, é pensar no potencial da coisa, né? Isso tem potencial de ser bom, uma pessoa tem potencial, a psicologia tem um potencial de eu ter uma vida bacana dela, mas eu nunca vou saber se é a profissão certa. E quando eu Sim. estiver cansado, cara, essa dúvida vai vir muito forte. Pô, será que eu devia ter escolhido outra coisa? Eu Sim. nunca vou ter certeza, mesmo que eu experimentasse todas as profissões. Vamos imaginar, eu fiz 5 faculdades, vamos imaginar, eu só fiz uma, né? Mas uma pessoa que fez 5 faculdades para ter certeza do que queria. Pergunta para ela depois da quinta se ela tem certeza absoluta que ela achou a profissão certa, entendeu? Então não dá para satisfazer enxugar gelo, cara. Ficar tentando Sim. satisfazer dúvida e incerteza, às vezes é muito mais uma falsa sensação de resolução do que uma paz realmente, né? Chefe, é isso. Mas o mais importante, se eu vou lidar com dúvidas e incertezas, eu tenho que estar de olho bem aberto com os excessos. Excesso de fúria, como você falou, excesso de proteção, me cobrar muito, eu me cobro muito para não errar. Eu sou perfeccionista, centralizador para não errar. Todo excesso, seja de amor, excesso de açúcar, de sal, tudo faz mal. Sim. Então, o excesso de proteção à incerteza também leva aos quadros patológicos de sofrimento mental. Sim. Então é isso. Procurar algo que tem potencial, se dedicar, sem nenhuma certeza que é a coisa certa, mas é o que você escolheu. Sim. E é algo que vale a pena para cima. Se você ficar muito preso em dúvida e incerteza, você começa a se desmotivar e desgostar da coisa, que chamam vulgarmente de abusar. Então, se eu ficar alimentando muito pensamentos de dúvida, eu acabo abusando daquilo. Então, pessoas que pensam muito estragam bons caminhos. Às vezes ele está num caminho com potencial, mas analisa tanto os sis e os serás que ele tira a beleza, a fantasia daquilo. Entendeu? Então, chefe, é isso. Eu vou ficando por aqui, porque o nosso tempo também já não ajuda muito. E, de antemão, queria agradecer de novo, cara, sempre muito bom a gente estar junto, agradecer ao pessoal, muita gente no sábado à noite. Eu vou passar a bola para ti, André, e aí se tiver mais tempo, eu não sei mais como funciona o tempo do Instagram, faz tempo que eu não estou, aí a gente vai batendo papo, tirando alguma dúvida, certo? Tá. Vamos lá. Cara, eu acho que é uma coisa muito complexa, claro, né? A gente está falando aqui em termos estratégicos mesmo, né? A questão do lidar com as incertezas. Eu sempre entendo que quando uma pessoa está travada em buscar a certeza de alguma área da vida dela, para mim é muito complicado. Tipo, eu trabalho em terapia justamente para quebrar essa busca da certeza, porque eu sei que quando uma pessoa ela quer a certeza absoluta de algo, é aquela área que ela vai fuder na vida dela. Rapaz, eu já posso falar nome feio, mano? É sábado à noite, depois das 18 horas, já tá podendo, né? É nova Nova regra. nova regra aí. Então, assim, mas eu sei que quando a pessoa ela
pega uma areazinha e diz assim, nessa área eu não quero mais ter incerteza. Pronto, ferrou. Né? É essa área que vai congelar e vai acabar na vida dela. Né? Uma pessoa que não quer ter a certeza de que ela não quer viver a incerteza de que o relacionamento vai quebrar. Ela não quer. Ela não quer viver essa incerteza. Ela quer buscar a certeza de que o relacionamento é o perfeito e que vai ser aquilo mesmo. O que é que ela faz? Ela sufoca o cara, porque ela quer a certeza. Então ela tem que monitorar 24 horas o cara. Né? E é lógico que esse relacionamento vai quebrar. Né? Porque ela está todo o tempo, a mente, ela se conforma com esse mecanismo aqui. Esse mecanismo aqui é o quê? É monitoramento, sei lá, de estar online no WhatsApp. Esse aqui, outro mecanismo aqui, é um monitoramento que eu tive acesso ao Instagram. À medida que eu tenho isso aqui do WhatsApp, minha mente vai chegar e vai ficar satisfeita por poucos dias com essa satisfação aqui. Daqui a pouco dessensibilizou. A mente quer mais. A mente da gente foi projetada para buscar mais incertezas. Aí o que é que eu faço? Eu não alimentei, eu não peguei uma incertezazinha e não dei um prêmio. É lógico que essa incerteza vai crescer. É lógico que eu vou querer mais mecanismos de busca de certeza, só que nunca vai ter fim. Nossa mente é ilimitada. É ilimitada. Quanto mais eu alimento, né, para buscar certezas, mais ela vai projetando incertezas. E cansa, cara. Né? Cansa. Né? Então, o ponto de lidar com isso é vivendo hoje, né? Como você traz. O viver o hoje não significa você ser irresponsável com a vida, porque para falar isso para uma pessoa muito ansiosa, né, é complicado, né? Aí eu falo assim, cara, eu não estou pedindo para tu deixar de projetar a tua vida. Não estou. A grande verdade dos fatos é que se tu viver hoje, tu vai estar projetando e seguindo o teu projeto de futuro aqui, amanhã. O teu amanhã precisa de que tu esteja concentrado no hoje. E o fato de tu, não, mas tem coisas que eu tenho que projetar para daqui a 5 meses, certo? Mas esses 5 meses eles não vão ser parcelados, né? Tu não vai estar projetando um pouquinho desse teu problema no hoje. Então eu gosto de viver o presente, né? E lidar com o problema à medida que ele acontece. Aí tem um seriado chamado How I Met Your Mother, que eu adoro ele, né? A desgraça do Netflix tirou, aí agora está no Prime, né? Para quem quiser assistir. Por enquanto, viu? Que já tiraram Friends. Tiraram Friends no Netflix, eu tenho que protestar. Mas aí tem um seriado lá, aí tem uma parte lá que tá os caras jogando videogame, né? E eles dividem um apartamento, né? O Ted e o Marshall. E aí, o Marshall, ele tem uma noiva, a Lily, e a noiva vive lá no apartamento do cara, né? Aí o Marshall, o apartamento primeiro era do Ted. E aí o Ted jogando videogame, o Marshall aqui. E aí, Ted, o que é que tu acha quando acontecer o meu casamento, né? Quem que vai ficar com o apartamento? Aí o Ted olha assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Marshall do futuro e o Ted do futuro se resolver, né? Vamos deixar a coisa fluir e virar casamento, e aí a gente resolve. Aí eu gosto dessas horas, porque a mente da pessoa que é muito acelerada, né, ele fica sempre projetando. Mas e se isso acontecer? A gente resolve. Né? Aí eu gosto de uma atividade, escrevi até em um livro meu, né, que é tipo assim, elabore 4 coisas no passado que você achou que ia acontecer de terrível. Né? Coloque essas maiores preocupações que ia acontecer. O que foi que aconteceu, de fato? Geralmente, se acontece, é bem menor do que você achava que ia acontecer, porque nossa mente tem uma capacidade de transformar em Hulk, né? Qualquer coisa, né, que não é enfrentada. Então, cara, o lidar com o hoje, né, é algo que é difícil, né? É difícil. Não é para qualquer um experienciar o momento do presente, né? Mas é uma construção, é um aprendizado, né? E saber lidar com as incertezas também, né?
E é isso que você falou, concordo plenamente. Dá um tempero, cara. Dá o tempero. A pessoa que tem a certeza de algo, como eu falei lá no comecinho, ela tem uma tendência em sabotar essa área também, né? Eu já sei de tudo da psicologia. Pronto, ferrou. O cara que tem certeza de tudo da psicologia, ele não vai procurar mais estudar, ele não vai mais procurar mais conhecimento, ele não vai procurar mais buscar desafios. Acabou, né? E isso é a própria morte, né, cara? Então, é isso. Gente, obrigado aí pela presença de todos vocês. O Instagram